Kirchhoff para resolução de circuitos, tá ok? Pois muito bem. Pessoal, eu quero que vocês participem inteiramente aqui da aula, tá? E se tiverem alguma dúvida, eu quero que vocês me parem, que aí eu quero resolver com vocês qualquer pendência, qualquer dúvida que tiver, porque eu quero sanar e quero ajudar vocês, ok? Pois muito bem. Pessoal, primeiro, aqui eu tenho um circuito, vocês estão vendo? Vocês estão vendo aqui o circuito? Sim. Sim. Beleza. Perguntou aqui, eu vou fazer um apanhado geral. Nós temos, né, as leis de Kirchhoff, nós temos as duas leis, né? Eu tenho, primeiramente, a lei das malhas. Deixa eu melhorar aqui, peraí. Lei das malhas. As leis dos nós. Muito bem, quem foi que falou? O Ender. Muito bem, Wender. Eu tenho a lei das malhas, que diz o quê? Que o somatório das tensões do circuito de entrada e saída, se eu somar todos eles, as tensões que eu tenho na entrada e da saída, tem que dar o quê? Zero, certo? Lembrando que tensão é igual a RI. Outra coisa, pessoal, se vocês falarem que o ritmo está devagar, pode falar que eu aumento, viu? Se falar que está muito rápido, o nosso ritmo de estudos, fala, professor, tá bem rápido aí, pode dar uma maneirada, pode ficar tranquilo, que eu vou fazer isso. E eu vou falar uma coisa para vocês, se vocês seguirem o meu jeito, vocês vão ser a melhor turma de automação do IB. Pode ter certeza disso. E temos a lei dos nós. Certo? E diz o quê? Que o somatório das correntes que entram e que saem no circuito, elas têm que ser igual ao quê? A zero. Onde, se eu pegar o valor aqui da corrente, é o quê? Tensão dividido pela resistência. Certo? E aí, pessoal, esse exercício ele diz o quê? Ele quer achar V0 aqui nesse circuito. O que vocês preferem, pela lei das malhas ou pela lei dos nós? Vamos lá. Lei dos nós é mais fácil, né, professor? Você quer pela lei... Ué, a gente pode fazer pela lei dos nós. Quem quer aí lei dos nós ou lei das malhas? Falem aí. Ou cale-se para sempre. Lei das malhas ou lei dos nós, pessoal? Vamos lá. Pode ser pela lei dos nós? Pode. Então, beleza. Lei dos nós. Então, eu vou fazer o seguinte. Pela lei dos nós, eu vou falar que tem uma corrente saindo aqui dessa fonte de alimentação I1. Chega até esse nó aqui, que eu vou chamar de A. Certo? Que é A. Vou aterrar esse nó. Beleza? E vou fazer o quê? Que haja uma corrente I2 vindo nessa direção, onde aqui a minha tensão é zero. E uma corrente I3 vindo nessa direção, certo? Então, o que eu entendo? Pela lei dos nós, a corrente que entra no nó tem que ser igual ao quê? A corrente que sai. Por isso que o somatório delas tem que ser o quê? Zero, certo? Se eu equacionar isso, como que fica? Fica assim, ó. O meu I1 vai ser igual ao meu quê? I2 mais I3. Todo mundo entendeu o que eu estou fazendo aqui, pessoal? Sim, Certo? senhor. Beleza. Se tiverem dúvida, pode parar, me pergunta que eu volto de novo, viu? Que a gente volta. Não tem problema. O que acontece? Eu vou adotar o seguinte, a ponta da corrente, da seta da corrente, fica como meu positivo. E a rabeira dela como o quê? O meu negativo, certo? Primeiro, aqui está tocando em quê? Em A primeiro, certo? A corrente I1. Como que eu faço? Utilizando aqui a lei de Newton, a lei de Ohm. Então, como que fica? VA menos 4
que é a tensão no meu ponto A, menos 4, que é a minha fonte de energia, minha tensão, dividido pela minha resistência de 1, beleza? Muito bem. O I2 agora, pessoal, se a minha ponta é positiva, como que fica aqui? 0 menos VA, certo? Todo mundo entendeu aqui? Todo mundo está entendendo? Dividido pela minha resistência de 3. Mais. E quanto que ficaria esse daqui, pessoal? I3. Falem aí para mim. Quero ver se vocês estão captando. Como que ficaria aqui o I3? Pessoal? Como que ficaria aqui o I3? É o momento de errar agora, para depois a gente acertar. Pode falar. Quanto que dá aqui o meu I3? Pega a ponta da seta, ela vai tocar primeiro aonde aqui? 0. E vai para onde, pessoal? Que eu estou apontando para ele. Tem alguém vivo, né? Isso, tem alguém vivo nessa sala? Vamos lá. Dá 0 menos o quê, pessoal, aqui? VA. Isso, muito bem. VA. Isso. Dividido por quanto? Por 2. Não. Não. Ah, por 4, né? Então. Não. Por Somatório aqui, ó. vai 2 ter que mais somar, 4. Isso. Vai ter que somar, entendeu? 2 mais então, 4, 6. 6. Então tá certo. Isso. Ó, pessoal, eu não importo se vocês erram, tá? O negócio é a gente errar aqui para quando for fazer lista de exercícios, o que que acontece? Vocês acertarem, beleza? Beleza. Então fica aqui, ó. VA menos 4. Como é por 1, né? Então pode deixar assim. Fração. Então fica menos VA dividido por 3 menos VA dividido por 6. Aqui, como eu tenho uma fração, né, 3 aqui e 6 aqui, o que eu faço? Eu tenho que tirar o mínimo. Múltiplo comum. Muito bem. Quem foi que falou? O Ender? Não, eu. Ronivon. Muito bem, Ronivon. Além de ter nome de cantor, também tá sacando matemática, hein? Você lembra daquela música, né? A mesma praça, o mesmo banco, as mesmas flores, o mesmo jardim. E aí, como é que eu faço? Brincadeiras à parte. Eu vou tirar o maior número existente entre 3 e 6. Eu vou começar aqui dividindo por 3. 3 dividido por 3. 1. 6 dividido por 3, quanto que dá? 2. 2. Ou 2. Faz parte. E agora eu vou dividir o quê? Por 2, para chegar à unidade. 2 dividido por 2, 1. E desço o meu 1. E faço o quê? 3 vezes 2, 6. Então, meu múltiplo comum é 6. Então, como que eu faço? E 6. Eu aluguei muito aqui. Professor, não tem uma regra aí que sempre o maior não vai ser o resultado? Não, porque às vezes pode vir um 3, um 6, e pode vir um 12 aqui, e você tem que passar por isso aqui, ó. Porque 12 você vai ver depois que ele vai ser o mínimo múltiplo comum entre eles. Não é necessariamente o maior, mas sim o quê? O número maior entre aqueles números da sequência. E se, por exemplo, tiver uma sequência aqui de 4 números, e aqui for diferente aqui dos múltiplos de 3, por exemplo, for um 15, não, for um 17, por exemplo. Ah, então tá certo. Entendeu? Entendi. Beleza. Então, mas isso aqui é bem fácil. Com esse exercício a gente vai fazendo. Então, eu tenho 6 aqui e vou escrever depois a minha igualdade. Um 6 aqui e um 6 aqui. Muito bem. Aí como que funciona a regra? 6. Aqui é 1, certo? Vou deixar aqui.
Como que fica? 6 dividido por 1, 6. 6 vezes 1, que multiplica aqui em cima, fica o quê? 6. E vou multiplicar VA menos 4. Alguém não entendeu o que eu fiz aqui ou todo mundo entendeu? Todo mundo entendeu? Entendi, que é 6 vezes 1, né? 6. Isso. Isso. 6 dividido por 1, 6. Aí multiplica com o número aqui em cima. Beleza. Vamos lá. 6 dividido por 3, 2. 2 vezes 1, que é aqui em cima, fica o quê? Menos 2. Menos 2VA. Beleza. 6 dividido por 6, 1. Vezes 1 aqui em cima, fica o quê? 1. Então fica VA. Beleza. Depois que eu fiz isso, olha o que eu posso fazer. Pois o quê? Os denominadores são os mesmos, certo? Então, como que fica? É fazer o quê? As multiplicações e a álgebra aqui existente. Então, processo aqui de multiplicação, né? Distributivo. 6 vezes VA, 6VA. Menos 6 vezes 4, 24. Sempre observando o sinal. Fica menos 24. Aqui fica menos 2VA com menos VA, fica o quê? Menos 3VA. Certo? Sinais iguais, soma e pega o maior valor, que é o do menos 2 aqui. Beleza. Então, eu estou com o quê? Eu vou passar o 3, menos 3 para esse lado, para somar com o 6, e o menos 24 eu vou jogar para o outro lado. Então, fica o quê? 6VA. Bem devagar esse aqui. O menos 3 ele passa para o outro lado, mais 3. E o 24, que é negativo, ele passa para o outro lado o quê? Positivo. Muito bem. Então, fica 6 mais 3, 9VA. Dividido por 24. Quanto que dá, pessoal? 24 dividido por 9, por favor. 2,6. 2,6? Obrigado. Então, dá 2,6 volts, certo? Todo mundo entendeu o que eu fiz aqui? Sim. Beleza. Achei a minha tensão. Pois muito bem. Se eu achei a minha tensão, o que eu tenho que achar agora? Eu posso achar a minha corrente. Se eu quero o meu V0, qual que é a corrente que está circulando aqui, pessoal? I3, certo? Certo? Todo mundo entendeu? Entendi. Agora tem que Beleza. calcular o I3. Isso. E aí, como é que eu sei? O meu I3, quando eu equacionei, ele era o quê? Menos VA dividido por 6. Dividido por 6. Então, fica o quê? I3 vai ser igual ao quê? Menos o meu VA 2,6 dividido por 6. Dá conta aí, pessoal. Dá quanto? 2,6 dividido por 6, por favor. 0,43? 0,43? Obrigado. 0,43 amperes. Aí alguém pode perguntar assim, mas professor, a corrente do negativa significa que ela está errada? Não. Significa o seguinte. Fez ao Que contrário, né, professor? Isso. Significa que ao invés aqui, ó, ao invés da gente ter adotado ela com esse valor aqui em cima, como nós adotamos, que ela está vindo aqui em cima, o que acontece? Ela está saindo aqui, ó, e o sentido Vai real ser dela é embaixo. esse aqui. E isso vai ser embaixo. Muito bem. Quem foi que falou? O Ender. Muito bem, Wender. Estava Ele vai estudando. vir. Isso. É, tá mandando bem, viu? Então, o E ela sentido vai real.
No sentido anti-horário? Isso. Então, ao invés da gente ela ter vindo no sentido horário, como a gente adotou, ela vai estar no quê? No sentido anti-horário. Muito bem, pessoal. Estou gostando de ver. Então, se eu achei o I3, pois não. Eu posso escolher o sentido, né? Sim, você é livre para escolher o sentido. É que nem na questão da lei das malhas. Se, por exemplo, a tensão é negativa, o que acontece? Acontece que o sentido dela é o quê? É o contrário. A tensão dela é o quê? É o contrário. Em vez de você, por exemplo, ter adotado o sentido horário para resolver, o sentido é o quê? Correto do circuito, é o anti-horário. Beleza? Ok, Beleza. beleza. Então, eu quero achar o quê? O meu V0 aqui, certo? Vai depender do resultado que ela... Que ela apresentar. Isso mesmo, vai depender do resultado. Se aqui fosse 0,43, estava certo? Tá. Mas se apareceu menos, Aí então ela tá significa o quê? no sentido horário. Isso, estaria no sentido correto. Muito bem. Então, vamos calcular o V0. Utilizando a lei de Ohm. V igual a RI. Qual que é a resistência que ele tem lá? 2. Qual que é a corrente que está circulando por ele? E 3, que dá 0,43. E dá quanto isso aí, pessoal? Por favor. V0. Dá quanto? 6... 0,96, é isso? Estou fazendo de cabeça aqui. 86. Como? 0,86. 86? 0,86, professor. Tá. Tu desliga esse computador. 0,86 volts. Todo mundo entendeu o que eu fiz aqui? Beleza? Se vocês quiserem tirar um print, pode ficar à vontade, viu? Mas vai estar lá postado, né, professor? Plataforma? Vai estar postado. Mas se vocês quiserem tirar um LED depois da aula e treinarem, aí fica à vontade, mas vai estar postado, viu? Eu vejo na plataforma e vou treinando. Então, beleza. Mas é porque tem aluno que gosta de tirar print e depois treinar da aula. Mas fica à vontade que eu vou postar lá depois, tá bom? Podemos ir para o próximo, pessoal? Podemos ir para o próximo? Então, beleza. Eu tenho aqui um outro circuito e um circuito menorzinho aqui. Beleza. Eu vou utilizar nesse circuito aqui a lei dos nós, a lei das malhas. Por quê? A lei dos nós, qual que é a vantagem dela? A vantagem da lei dos nós é porque as contas, dependendo das malhas que você tem, aqui eu tenho uma, duas malhas, certo? E o que são malhas? São o caminho que a corrente vai percorrer. Muito bem. Qual que é a vantagem da lei dos nós? É que as contas elas são menores em relação à lei das malhas. Porém, a lei das malhas tem uma vantagem, professor? Tem uma vantagem. É que elas são muito mais seguras, são mais confiáveis quando você faz por elas, certo? Então, beleza. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou utilizar a lei das malhas nesse circuito. Eu vou falar que tem uma corrente I circulando aqui, como a própria setinha está identificando. E o que diz a lei das malhas? Que o somatório das tensões tem que ser igual a zero. Beleza. Uma dica minha. Eu começo sempre com um resistor, porque aí eu não erro. Lembrando que tensão é igual a resistência vezes a corrente. Beleza. Vou começar por esse resistor aqui de 47. Como que fica? Tensão nele vai ser o quê? A resistência vezes a corrente. Então, fica o quê? 47. I, que é a corrente que está circulando. A ponta dela eu vou adotar como positiva e toca primeiro aonde? Aqui no mais ou no menos 3, pessoal? Menos. Muito bem, menos 3, isso mesmo. Ela vem aqui para o 7, então fica mais 7i. Toca primeiro no mais 1 ou menos 1, pessoal? Mais um. Isso, muito bem. Mais 1. Toca primeiro aqui, mais 5 ou menos 5? Mais 5. Isso mesmo.
Mais 5. E aqui, mais ou menos 4. Menos 4. E fecho a minha malha. 0. Beleza. Então, variável com variável, termo independente com termo independente. 47 mais 7 fica 54. Como diz meu antigo professor de eletromagnetismo, é uma bagatela de 54i. Aqui, eu tenho menos 3. Aqui eu tenho 1 mais 5, 6. Menos 4. Mais 2. Igual a 0. Então fica 54i. E aí fica menos 3 com mais 2, menos 1, certo? E jogando para o outro lado fica 1, lado da igualdade. Então, minha corrente vai ficar como? 1 dividido por 54. Dá quanto aí, pessoal? 54, não? Não. Aqui ficaria o quê? 54 está aqui multiplicando, ele passa para cá dividindo. Então, fica 1 dividido por 54. Quanto que dá, pessoal? Por favor. A 0,018. 0,018. É a dízima, né? 18,51. 51? Ah, tá. Então É. pode deixar aqui, pode deixar pelo menos 3 casas decimais aqui, tá? Amperes. Uma corrente muito pequena. Pois muito bem. Se eu tenho essa corrente, eu posso escrever ela como? Em notação, certo? O que que eu faço? Eu afasto a vírgula aqui 1, 2, 3 casas, certo? Vai ficar miliamperes. Isso ficaria em miliamperes, certo? Beleza? Todo mundo entendeu o que eu fiz aqui? Multiplicou por 1000. Entendi. Isso. Por 1000, é. 0,018, né? 5, né? Então fica o quê? 18,5. Miliamperes. Isso mesmo. Miliamperes. Todo mundo entendeu o que eu fiz nesse exercício aqui, pessoal? Sim. Entendi, professor. Mas sempre tem que fazer assim? Ou pode deixar daquele jeito lá mesmo? Quando tiver uma... Como é que você vai fazer, por exemplo, uma lei dos nós aqui? A lei dos nós, geralmente, é para quando você tem mais de uma malha. Né? Tem 2, pelo menos. Aqui, como a malha é única, você tem que fazer pela lei das malhas aqui, beleza? Ao invés da lei dos nós. Beleza? Beleza. Tem coisa que é exclusivo. Por exemplo, nesse circuito aqui, como ele é simples, se você utilizar só a lei das malhas, que nem a gente fez aqui, você já chega. Porque não tem um outro nó para você fazer uma outra corrente vindo para cá. Ela só tem uma corrente circulando. Beleza? Beleza. Esse é o resultado, então. Isso, esse é o resultado. 18,5 miliamperes. Aqui, pessoal. Vou fazer aqui. Vou pegar, né, que nem eu faço, daí eu pego o resistor. Então, pela lei das malhas, o somatório das tensões do circuito tem que ser igual a 0. Beleza? Então, como que fica? 100 em X, utilizando pela primeira lei de Ohms, 100 em X, que é a minha resistência aqui pela corrente que está circulando. E aí, adotando aqui o sentido que nem foi adotado aqui, horário. Ele vai tocar primeiro em 5 ou menos 5? Menos 5. Muito bem, menos 5. E lá em cima, mais ou menos 7? Menos 7. Muito bem. Menos 7 igual a 0. Beleza. Então fica o quê? 100x menos 5 com menos 7, menos 12. Então passa para o outro lado o quê? 12 positivo. Beleza. Então o meu ix fica como? 12 dividido por 100. Beleza? E dá quanto, pessoal? 0,012, né? 0,12.
0,12 amperes. E X. Beleza. Se meu X deu isso aqui, eu quero achar o quê? O meu Vx. Utilizo a primeira lei de Ohm. Vx é igual. Resistência que eu tenho aqui, 100. Vezes o valor de X, que é 0,12. Quanto que dá a tensão? 12. E olha para você ver quanto que isso é bonito, que eu fico até emocionado por dentro. Mais que o Roberto Carlos, são tantas emoções. Olha só, pessoal. Pega só. O somatório aqui fala o quê? As tensões que entram. Vou colocar assim, tensões que entram. Mais as tensões que saem. Saída. Tem que ser igual aqui a 0. Olha só. Aqui deu o quê? 12, né? A corrente vai trocar Somando, primeiro. Isso. Menos 5. Com menos 5 mais 7. 7, 12. Menos 12. Com mais 12, 0. Olha aí para você ver o tanto que é lindo. Certinho. Beleza? Então nós temos isso aí. Vamos para mais um exercício, pessoal? Ou vocês querem que eu ensine um teorema bacana pra caramba? No exercício anterior, seria a mesma coisa? Teria que dar Não, zero mesmo? sim, teria que dar 0. Se você substituir o I no 47 e no 7, né, você vai achar as determinadas tensões. Somando tudo aqui, percorrendo o caminho da corrente, tem que dar 0. Certo? Vamos fazer um teste? Quanto que dá aí 47 vezes 0,18 aqui, ó, 0,018 aproximadamente? Ruído aí, ó, ruído aí. Tudo bom? 0,869. Então aqui é 0,018 mesmo, né? Aqui, vezes 47 que você fez, Você falou 47. vezes 0,018 aproximadamente. 47 vezes 0,018, que Uhum. dá 0,846. Então, eu vou colocar aqui 0, vou usar só duas casas, então, após a vírgula. 0,46? 8. 0,84 no caso. 84. Ah, tá. Então, eu vou colocar aqui 0,84. E aqui no 7, dá quanto? 7 vezes 0,185. 7 vezes... Ah, lá em cima não 0,085. ficou errado, não? Não, Como? é 0,84, né? 0,084. É 0,846. Isso. Aqui em cima, aqui em cima. Isso, 0,84. 0,84. Isso. Certo, eu vou usar só duas casas após a vírgula. Aqui, Isso. 0,7 vezes esse número aqui, 0,0185. É 7 Vezes 0,085. 0,0885? Isso, 185. 0,9065. 0,9, né? Aproximadamente, né? Beleza. 0,129. Aonde? 7? 7 vezes 0,0185. Deixa eu ver aqui. 0,12? 129. Vezes... Ah, 0,129. Isso, 0,129, ou seja, 0,12. 0,12. Aqui tá certo, então? 0,085 vezes 47, tá certo? Dá quanto aqui? 0,84 mesmo? Aproximadamente? É isso mesmo. É, né? 0,84, né? Beleza. Então, como que a gente faz? Eu vou pegar aqui, ó, menos 3. Começando aqui, ó. Menos 3. Mais 0,12, seguindo o caminho da corrente.
ela toca primeiro no 1, mais 1. Toca no mais 5 primeiro. Tocou no menos 4 primeiro. E chegou no 47, que dá 0,84. E tem que dar 0 ou aproximadamente 0. Um número muito pequeno. Isso aqui dá aproximadamente 0, pessoal? Fica menos 3. Fica o quê? Aqui dá 1 mais 4, 5, 6. Menos 4, 2. Menos 3, menos 1. Então, aqui fica menos 1. Aí eu vou pegar 0,84 mais 0,12. Dá aproximadamente o quê? Mais 0,96. Certo? Todo mundo entendeu o que eu fiz aqui, pessoal? Eu estou fazendo de cabeça. Sim. Se eu tiver errado aqui, vocês me corrijam. Eu peguei aqui, ó, 1 mais 5, 6. Menos 4, 2. 2 menos 3, menos 1. Aqui, ó, menos 1. Aí peguei 0,12 mais 0,84 dá 0,96, certo? Como o próximo número após a vírgula é maior que 5, então o que eu faço? Eu adiciono mais 1 na casa anterior. Então fica o quê? Menos 1 com mais 1, né, que aproximadamente, isso aqui dá quanto, pessoal? Zero. Beleza, tá vendo como que funciona? Entendi. Todo mundo entendeu? Essa Só é para mais difícil de comprovar. achar, né, professor? É, aqui para comprovar. Miliamperes, né? Miliamperes aí dentro da canseira. É, mas geralmente quando vem miliamperes, pessoal, é quando, dependendo do circuito, né? Geralmente vem quilo-ohms aqui, tá? É porque nesse caso aqui veio para. Dei só né? Dividir por 54, deu muita tensão aqui. Mas geralmente é quando eles colocam uma resistência muito elevada. Tá bom? É mesmo. Homens, né? Isso. Vamos continuar, pessoal? Mais um exercício? Vamos. Beleza. Então, beleza. Eu vou ensinar agora um teorema para vocês que vai resolver demais da conta, certo? Vai resolver muito mesmo. E eu vou utilizar este exemplo aqui para explicar ele. O que que fala? Esse aqui é o teorema. Teorema de Milman. Teorema de Milman. São três, professor, são três malhas, né? Não, duas. Uma, duas. Mas, e a grandona não conta, não? Aí seria só se for você considerar como se fosse a malha interna, a malha externa, né? Malha total, quer dizer. Isso, aí contaria. Mas se você falar assim, eu quero saber a quantidade de malhas internas, aí eu tenho aqui uma, duas, certo? Aí se você falar assim, não, eu quero no total, aí você tem que considerar a malha externa aqui, ó. Tem que fazer Beleza? as três, né? Isso, Não falou, obrigado. por nada. Podem me parar e perguntar, eu gosto disso. Ninguém sai aqui com dúvida. Beleza, o que que diz o teorema de Milman? Eu só posso aplicar o teorema quando eu tiver mais de mais de uma, no caso, né? Mais de uma fonte de tensão e que essa fonte de tensão esteja ligado a uma resistência em série com ela, certo? Como que a gente calcula? A gente vai calcular a tensão no nó do meio. E se eu acho a tensão aqui, eu vou achar a minha tensão nesse ponto aqui, que eu vou chamar de B. E eu vou também achar a minha tensão aqui em C, porque estão todos em quê? Paralelo. Todo mundo está entendendo o que eu estou falando aqui? Todo mundo entendeu, pessoal? Não entendi não. O que você não entendeu? Quer que eu volte de novo? Mas volta aí do começo aí que eu Beleza. me perdi. O que o teorema de Milman fala? Ele é um dos teoremas que a gente que nos ajuda a resolver circuitos quando? Isso é condição. Quando eu tenho mais de duas fontes de tensão, nesse caso aqui eu tenho 50 e 30, certo? Quando eu tenho mais. E quando
Essas fontes de tensão, elas estão ligadas a resistores em série. Aqui, ó, ela está ligada em série com esse de 10, 50 está com de 10, e o 30 está com de 12. Aí pergunta a vocês, mas professor, eu posso considerar aqui uma fonte de tensão também? Pode. E quanto que seria aqui, pessoal? A fonte de tensão. Quanto que ficaria a fonte de tensão aqui? Se eu considerar uma fonte de tensão aqui? 80? Não. Soma das duas, não? Não. Número Não. bem mais baixo. Como se eu estivesse aterrando. A zero, aí. Isso mesmo. E com... Aqui, ó. Ficaria zero. Mas agora esse que é o momento mesmo da gente fazer isso. Então, como que a gente faz? Eu vou achar, nesse circuito, a minha tensão em A. E se eu achar que em A vai ser a mesma tensão nesse ponto B e vai ser a mesma tensão nesse ponto C. Como que funciona? Eu vou pegar a minha primeira tensão, dividir pela minha resistência, que está o quê? Em série com ela, mais a minha segunda tensão, com a minha segunda resistência ligada a ela, mais a minha tensão elevada à minha resistência. 3. Beleza. Então, eu vou numerar. Aqui vai ser o meu R1, aqui vai ser o meu R2, e aqui vai ser o meu R3. Mas, professor, esse circuito ele pode ter mais uma tensão, ponto de tensão aqui, uma resistência? Eu teria que colocar um V4, R4? Sim. O que acontece? O teorema de Millman, ele é baseado no quê? Nas resistências, certo? Por quê? Quanto mais resistências eu tenho e que estiverem assim ligadas a uma fonte de tensão, é que eu divido, beleza? Por isso que eu vou considerar aqui o meu V3 o quê? Como zero, certo? O meu V2 vai ser 30 e o meu V1 vai ser 50. Tudo isso dividido pela fração inversa. Pela primeira resistência, mais a inversa da segunda resistência, mais da terceira resistência. Beleza? Pergunta a vocês, pessoal. Quanto que é a minha V3 aqui? Minha tensão em 3? Zero. Zero. Então aqui eu já tenho zero. Pois, muito bem. Então vamos lá. E vou demonstrar depois de outra forma que isso aqui funciona. O teorema funciona. VA. Pega a minha resistência. Vou pegar V1, que é 50, dividido por 10. 5. Sim. E vou pegar aqui 30 dividido por 12, certo? Dividido por 12. Como lá deu zero, não preciso colocar. Dividido 1. Quanto que é a minha resistência? 1? 10. Mais o meu R2, que é o quê? 12. 1 dividido por 12. E o meu R3 aqui, ó, 40. Beleza. Então, eu vou fazer primeiramente essas frações aqui embaixo, certo? Então, o que eu faço? 10, 12 e 40. Eu tiro o quê, pessoal? O MMC. Mínimo múltiplo comum? Isso, muito bem. O MMC, o mínimo múltiplo comum. Estou gostando de ver. Mínimo múltiplo comum. Como que funciona? Eu pego 10, 12 e 40. E vou dividir aqui, primeiramente eu posso dividir por 10? Sim ou não, pessoal? 40 dividido por 10 dá quanto? 4. 12 não dá número inteiro. E 10 dividido por 10? Zero. 1. 10 dividido por 10. Beleza. Agora eu estou praticamente em casa. Eu posso dividir aqui por 4, ó. 4 dividido por 4. 1. 12 dividido por 4.
3. E para finalizar, eu divido aqui tudo por 3. E chego no meu mínimo múltiplo comum. 4 vezes 3, 12. Vezes 10, 120. 120. Beleza. E eu vou fazer só para esse cálculo aqui embaixo. 120. Vou melhorar aqui. Vamos lá. 120 dividido por 10, 12. Vezes 1, 12. 12. 120 dividido por 2, 10. 10. Vezes 1, 10. Muito 10. bem. 120 dividido por 40, 30. 3. 3. 3 3. 3. 3. Dividido por 3 vezes 1. Foi longe. Mas agora é hora de errar, pessoal. Então vamos ver. Quanto que dá aqui? 12 mais 10, 22. Com mais 3, 25. Dividido por 120. 120. Beleza. Eu achei. Foi essa parte aqui de baixo. Como que eu vou achar o meu VA? Já vai ser quanto? Vai ser o quê? 50 dividido por 10 dá o quê? 5, certo? Mais 30 dividido por 12. 2,5. 2,5. Dividido por essa fração que eu achei aqui, ó, 25 dividido por 120. Beleza. 5 mais 2,5 dá 7,5, certo? 7,5 dividido por 25 por 120. Professor, só te interromper um pouquinho. A de cima lá também não precisaria tirar o mínimo? Se você quiser tirar, você pode tirar. Dava a mesma coisa também. Mas por que eu não tirei o mínimo? Porque é programado. É o William, né? A de cima é o William que perguntou? Isso. Porque a de cima já é programado o quê? Se eu já dividir aqui, eu posso fazer aqui também. Quer ver? Eu posso fazer assim, ó. Fazer o mínimo de 10 e 12 também. Não tem problema. E vamos lá. Posso fazer aqui por 5 ou por 2, que vocês preferem? Por 2? Por 2. 2. Por 10 dá 5. E aqui dá 6. Por 2 de novo. 2 dividido por 6, 3. e aqui 5. Agora eu vou fazer por 3, dá 1. E aqui por 5, dá o quê? Dá 1. Não, tá bom. Então, quanto que fica? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5, 60. Beleza? Então, como que fica? 60. Aí vai. 60 dividido por 10, 6. Vezes 5, vezes 50, 300. Certo? Mais 60 dividido por 12, 5. 5 vezes 30, dá o quê? 150. E aqui dá 450 dividido por 60. Vocês querem que deixe infração aqui também, pessoal? Pode apagar aqui? Pode deixar infração? Pode deixar em interação. Pode deixar, né? Então, vou apagar aqui. Então, Poderia simplificar mais lá o final da outra lá? Pode, Cortar o zero? pode. Mas aí, o que que acontece? Como aqui embaixo já tem um zero, você vai ver o que que eu vou fazer, que vai dar certinho também. Mas pode simplificar, não tem problema. Eu vou pegar a parte de cima, que eu achei que é 450 dividido por 60. Dividido por 25 por 120. E aí, como funciona? Conserva a primeira fração.
por 60. E vou inverter a ordem da segunda. Ou seja, eu vou multiplicar aqui por 120 dividido por 25. Certo? Dá quanto aqui, pessoal? 450 vezes 120. vezes 120. 54.000? E 60 vezes 25? 1.500. 1.500. E dá quanto? 54.000 dividido por 1.500. 36. Como? Deu quanto? 36. 36 volts. Então, a minha tensão nesse ponto vai ser o quê? 36 volts. E se você fazer pela lei, os conceitos lá de Kirchhoff, vai dar essa mesma coisa. Olha o tanto que ele simplifica a nossa vida. Para quem já está mais habituado, você resolve isso aqui em 3 linhas. Agora, pelas leis de Kirchhoff, não. Se você quiser, você pode fazer pela lei das malhas. Fala que tem uma corrente 1 aqui. Fala que tem uma corrente 2 aqui. Beleza? Ou então pela lei dos nós. E aí você tem que utilizar o quê? Mais equações. O teorema de Milman, pessoal, ele facilita muito a nossa vida. Como a nossa web está chegando ao fim, vocês querem ir até mais uns 15 minutos ou não? Eu tô por conta. Sabe? Beleza. Então vamos mais 15 minutos. Então, o que vocês me aconselham? Fazer aqui pela lei das malhas ou a lei dos nós? Esse é o teorema do senhor aí, nós ia aprendendo mais ele. Então, beleza. Mas vocês querem aqui? Vocês querem pela lei das malhas ou lei dos nós aqui? Lei dos nós? Tanto faz, professor. Beleza. Então, eu vou falar assim, ó. Eu vou fazer que tem uma corrente I1 vindo aqui. Vai chegar nesse nó aqui que eu vou chamar de D. Tá? Eu vou aproveitar essa seta aqui, ó. Eu vou falar que é Essa uma lei dos corrente nós, né? 2. Isso, lei dos nós. E aqui, eu vou falar que tem um I3. Muito bem. E aqui, como aterrei, o meu potencial é 0. Então, vou fazer aqui pela lei dos nós. Lei dos nós. E que eu sei o quê? Que a lei dos nós me diz que o somatório das correntes que entram e que saem tem que ser igual ao quê? Isso. E se eu equacionar, o que eu tenho? I1, que é igual a I2 mais I3, certo? Certo, professor. Somatória, né? Dos is. Isso. É por isso que existe esse somatório. I1 igual a I2 mais I3. Beleza. Então, vamos lá. Eu vou chamar aqui no ponto D de VD, certo? Um potencial aqui. Então, como que fica? Vai ser VD menos 50 dividido por 10. Que é a resistência. Beleza. Aqui embaixo é 30, certo? A ponta da seta positiva. 30 menos VD. Todo mundo entendeu o que eu fiz aqui, pessoal? 30. Dividido pela resistência de 12. E aqui embaixo, 0 menos VD dividido por 40. Certo? Certo. Menos VD dividido por 40. Ótimo. Beleza. Agora, o que eu vou fazer aqui? Eu vou tirar o mínimo múltiplo comum dessas equações. Certo? Então, eu vou pegar aqui, ó. 10, 12 e 40. Vou tirar aqui e vou começar por 10. 10 dividido por 10, 1.
Repito, 12. 40 dividido por 10, 4, certo? Agora eu vou pegar aqui 4. 4 dividido por 1, 4. 4 dividido por 12, 3. E pego 3. 3 dividido por 3, 1. Beleza? E o que eu achei aqui no mínimo múltiplo comum? 4 vezes 2, 3, 12. Isso. Vezes 10, 120. Então, fica assim, ó. Aqui fica 120. Então, fica 120 dividido por 10, 12. Então, fica aqui, ó. 12 vezes 1, fica 12, que multiplica VD, menos 50. Pronto. 120 dividido por 12, 10. Vezes esse número aqui em cima, fica o quê? 10, que multiplica 30 menos VD. Aqui eu tenho 120. Vamos lá. 120 dividido por 40, 3. 3 menos VD, né, que é 0 menos VD, fica menos 3 VD. Beleza. Então, agora, eu já achei as frações. Então, como que eu vou fazer? Fica aqui 12 VD, né, distributiva. 12 VD menos. 12 vezes 50 dá 600, pessoal? Olha isso aí para mim, fazendo favor. 12 vezes 50. É isso mesmo? 12 vezes 50 é 60? 600? 600, né? 600. 600. Vou melhorar isso aqui. Aqui é 600. Igual. Aqui, 10 vezes 30, 300. Menos 10 vezes VD, menos 10 VD. Menos 3 VD. Agora, o que a gente faz? Separa os que tem variável do que não tem. Eu tenho aqui 12 V2, 12 VD. E o que eu tenho aqui? Isso, menos 10 com menos 3, menos 13, né? E passa para o outro lado o quê? 13 positivo, certo? Isso. E o 600 que está aqui positivo, ele passa para o outro lado o quê? Positivo. 600 mais 300, 900, certo? Certinho. Beleza. E aqui vai dar o quê? 25 VD. E 900. E quanto dá, pessoal? 900 dividido por 25. E 900 dividido por 25. 36. 36? 36? Olha como que deu certinho. 36 volts. Mesma coisa do outro. Pode ser amperes, né, professor? Não, aqui é tensão é volts, tá? É, E aí, pessoal, bonito ou não é? Fala sério, né? Fiz aí de duas formas diferentes. E aí, todo mundo gostou ou não? mais fácil, né, professor? Interessante. Mas Hã? a dúvida do colega aí, o I não é tensão? Não, o I é corrente. E é amperes. É verdade. Mais alguém aí, pessoal? Todo mundo gostou?
Isso aqui foi para comprovar que o teorema de Milman funciona, viu? Já teorema é mais fácil. Hã? Mais cedo. Tem alguns exercícios que você já indicou pra gente fazer? Não, eu vou arrumar a lista, né? E aí eu vou indicar, eu vou arrumar mais algumas coisas nela e eu vou falar para vocês o que vocês têm que me entregar, beleza? Beleza. Beleza. Aí, pessoal, que coisa linda, né? Deu a mesma coisa. Nossa, se fosse um outro professor meu da matemática, ele ia falar assim: nossa, que sorte, deu gabarito. Comprovou, né? Deu 36 volts, que coisa linda, né? E eu vou falar uma coisa para vocês: engenheiro não conhece esse teorema aqui, viu? Não conhece. Verdade, Se professor. você um dia quiser cantar de galo para cima do engenheiro lá na indústria, né? E ele fala assim: resolve esse negócio desse circuito aqui para mim e eu quero saber a tensão que eu tenho que colocar para substituir toda ela aqui. Aí você já dá uma de galo para ele, fala assim: ó, utiliza o teorema de Milman. Ah, que teorema que é esse? Aí você já vai e apresenta isso aí para ele, beleza? Beleza. Beleza. Bom, pessoal, eu vou parar a gravação aqui. E aí ficamos acertados.